Meus amados, que alegria grande estar aqui mais uma vez para dar continuidade à série Desvendando a Vida Cristã. É um passeio que estamos fazendo pela primeira epístola de São Pedro. E hoje não será diferente. Nós iremos nos debruçar sobre os versos que compreendem o verso 7 ao 12 do capítulo 2 da primeira epístola de São Pedro. Até aqui, do muito que nós estudamos e muito que vimos, uma coisa é certa. Nós concluímos que a lógica das Escrituras é uma lógica, para dizer pouco, impressionante. É a lógica da ação, né? É a lógica da coragem, é a lógica do comprometimento. Muitos querem ser, na vida cristã, apenas espectadores. Querem ser cristãos e viver apenas como espectadores de uma trama que acontece fora deles mesmos. Mas as Escrituras nos ensinam o contrário disso. As Escrituras nos ensinam que nós devemos sair da plateia, da qualidade de espectadores do cristianismo, e devemos nos envolver, devemos ser atores nesta trama cujo tema central é dar esperança a este mundo perdido e sem propósito. Sim, meus queridos, essa é a mensagem das Escrituras. Nós não somos como aqueles que apenas observam a igreja. Não. As Escrituras nos dizem, nós somos a própria igreja. Nós somos pedras vivas na construção de uma casa espiritual. Que mensagem fabulosa, né? Que nós vimos inclusive, que estava lá no verso 4 e 5, vamos rever isso, 4 e 5 do capítulo 2 da primeira epístola de São Pedro. Nós estudamos domingo passado, mas é a base do que iremos estudar hoje. Nas Escrituras dizem: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, que é Cristo, não é isso? Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para eles, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Somos pedras vivas na construção de uma casa espiritual. Somos parte inafastável, indistinguível da própria igreja, do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se olharmos para nós mesmos, com você mesmo, se olhar para si mesmo e não puder se identificar dessa forma, não puder identificar que você é função do trabalho de Cristo aqui na terra, função da construção da igreja, pode ter certeza, algo está sendo mal entendido, há um entendimento errado aí. Se não entendemos que somos parte do propósito de Deus aqui na terra, algo não está sendo entendido, um ponto está sendo perdido. Não estamos entendendo o propósito de Deus para a nossa existência, breve existência aqui na terra. Olhe, meus amados, podemos ter certeza de que não estaremos obedecendo à vontade de Deus se não nos sentirmos parte do corpo de Cristo. É interessante, né? Porque essa desobediência, às vezes há uma desobediência sistemática a Deus, ela fere inclusive a nossa crença. É isso que nós iremos ver, porque não há um cristianismo que apenas crê e não obedece. O cristianismo que diz que crê, mas desobedece, é um cristianismo que terminará na descrença. É isso que iremos ver, essa ligação incrível que há entre crer e obedecer. Crer e obedecer. Se você crê, você se torna povo de Deus e Cristo passa a ser preciosíssimo para você. E a decorrência lógica imediata disso é: você obedece à palavra de Deus. Se a pessoa não obedece à palavra de Deus, é preciso que verdadeiramente examine-se a si mesmo, porque há sim na sua estrutura de crença uma fratura muito grave.
Para entender essa lógica, que é uma lógica incrível das Escrituras, às vezes pouco pregada, porque às vezes não é o que queremos ouvir, mas é o que precisamos ouvir, é que eu convido a vocês para que abram as Escrituras na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2. Vamos ler os primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje, que são os versos 7 e 8. Olhe o que as Escrituras dizem. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Para vocês, os que creem, Jesus de Nazaré é precioso. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa forma que ele se refere aqui, se referindo a pedra que os construtores rejeitaram e tornou-se a pedra angular, é uma forma que as Escrituras muitas vezes falam assim. Lá nos Salmos, não precisa abrir, mas só para registro, para depois vocês vendo a gravação, puderem ir, lá no Salmos 118, 22, se refere assim. O próprio Jesus refere-se a si mesmo dessa forma, no Evangelho de Mateus 21, 42, e Pedro volta a referir-se dessa forma, lá quando vemos o registro de Lucas, no livro de Atos, no capítulo 4, verso 11. Mas voltando aqui, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e o verso 8, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. O que está dizendo aqui? O que está dizendo aqui? Quando ele continua, né? Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. O verso 7 e 8 do capítulo 2 da primeira epístola de São Pedro esclarece, coloca de maneira clara essas duas realidades. Existe no mundo a realidade dos que creem em Cristo, verdadeiramente, genuinamente, com coração sincero, e existe a realidade dos que não creem. São duas realidades com duas consequências diferentes. Para nós que cremos em Jesus de Nazaré, para nós que cremos no Deus vivo, para nós que cremos no Logos, que tomou forma de homem e veio à terra nos resgatar, esta pedra angular, o Cristo Jesus, é de inestimável valor, é precioso, é magnífico, é maravilhoso, é único. Por isso que o verso 7 diz: portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. É interessante, né? Para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. O valor e a preciosidade de Jesus de Nazaré existem para os que nele creem. Isso elimina qualquer tipo de autorreligião, qualquer tipo de criação ou idolatria de um Deus que é projeto da sua imaginação, porque o valor, a preciosidade do Deus que se fez homem é para aqueles que nele creem. A crença é um elemento fundamental da nossa experiência cristã, mas para os que não creem, essa pedra será como pedra de tropeço e rocha que faz cair. É com esse entendimento que vamos ler novamente 1 de Pedro 2, verso 7. Vamos ler novamente. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Olhe só que coisa incrível, esclarecida aqui nas Escrituras. A desobediência da mensagem está ligada à descrença em Jesus de Nazaré. A desobediência é uma mensagem que a todos é destinada. Jesus veio para salvar todos, basta que nós verdadeiramente creiamos nele e, por consequência, obedeçamos a palavra do Senhor. É incrível, se a gente analisar bem, sabe uma coisa que eu acho incrível? É como
a mensagem da fidelidade e da obediência ao Senhor é uma mensagem central do cristianismo, mas infelizmente é tão negligenciada hoje em dia. Às vezes queremos passar a ideia de um cristianismo sem necessidade de obediência à palavra de Deus. Muitos querem pregar o que as pessoas querem ouvir, mas não querem pregar o que as pessoas precisam ouvir. A igreja, meus amados, que prega o que o povo quer ouvir, não é uma igreja que está baseada no ensinamento bíblico. O resultado de uma igreja que pregue isso, de um agrupamento de pessoas cuja mensagem seja função do desejo da plateia, você está criando um agrupamento de pessoas que estarão dispostas a obedecerem a si mesmas, mas não ao Evangelho de Jesus de Nazaré. Não ao Evangelho de Jesus de Nazaré. Isso é um problema. Isso é um problema para quem ouve e problema maior para quem prega. Aí é que é problema grave. Você sabe qual é o coroamento da carreira do pregador? Qual é o coroamento da carreira do pregador do Evangelho? É poder, no dia que for morrer, no momento em que for se despedir desse mundo, ser capaz de fazer sua a palavra que Paulo disse quando se despediu ali dos presbíteros de Éfeso. Abra ali em Atos capítulo 20, versos 26 a 27. Se o pregador, quando for morrer, puder dizer o que Paulo disse ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, ele correu certo, porque ele vai dizer assim: olha o que Paulo diz: portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus, todo o conselho de Deus tem de ser pregado, proclamado. Do contrário, é o pregador que será responsável pelo sangue dos que ouvem. E olhe só como é grave isso é muito grave. Temos que proclamar a vontade de Deus e não a vontade dos que ouvem. E uma das principais, centrais vontades do Senhor, expressas nas Escrituras, qual é? Que nós desejemos obedecer a Ele. É uma mensagem de santidade. Temos que obedecer a palavra do Senhor. O princípio é: não há fé genuína que não ande lado a lado com a obediência a Jesus. Não existe. Não existe fé genuína sem obediência. Isso está em todas as Escrituras, né? Todas as Escrituras falam nisso. Aqui mesmo, na própria carta de Pedro, como nós já vimos até aqui, em vários momentos nós vemos algo assim. Lá em 1 de Pedro 1,14, as Escrituras dizem, olha, como filhos, 1 de Pedro 1,14, como filhos obedientes, não se deixa amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ou mais na frente, Pedro 1,22, as Escrituras dizem: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Portanto, crer e ter coragem para obedecer são o que enche a nossa vida do verdadeiro propósito. Crer e ter essa crença exteriorizada numa vida de obediência à palavra de Deus é o que encherá a nossa vida de cristianismo. É o que nos fará ser apresentado como verdadeiro povo de Deus. É tão incrível você de fato crer e obedecer. É verdade que todos erram, não estou dizendo isso. Agora, quando erramos, temos de estar prontos para nos arrepender e dizer: Senhor, eu quero voltar para seguir o caminho que está na Tua palavra. Mas quando temos essa predisposição, não só da crença, mas da obediência, como decorrência da crença, olhe só como as Escrituras descrevem essas pessoas como nós:
muitos aqui, desejo que todos aqui, que creem e obedecem. Olha como as Escrituras descrevem. Aí que vamos a 1 de Pedro, para o verso subsequente agora, que é o 2, capítulo 2, versos 9 e 10. Olha o que as Escrituras dizem para as pessoas que creem e obedecem. Olha aqui: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O 10: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Meus queridos, isso é alto nível demais. É alto nível demais. Você sabe o que é que Pedro está dizendo aqui? Porque se nós analisarmos isso, analisarmos esse texto com o entendimento do Antigo Testamento, aí é que a coisa fica alto nível mesmo. O que Pedro está dizendo é o seguinte: vocês que creem e como decorrência da crença obedecem, é sobre vocês que as promessas todas do Antigo Testamento vão se realizar. É isso que ele está dizendo. A linguagem que ele usa é uma linguagem que o judeu entende, que está no Antigo Testamento. Olhe como há coisas maravilhosas que estão no Antigo Testamento, que quando entendemos que se cremos e obedecemos a Cristo, nos tornamos isso que ele falou, essas coisas recairão sobre nós. Olhe como nós devemos ficar alegres por poder viver essa realidade. Eu vou ler só algumas coisas aqui do Antigo Testamento que dizem respeito ao que em Pedro nós sabemos que somos nós. Por exemplo, vamos ver lá em Isaías capítulo 43. Eu quero ler uma passagem extremamente bonita, vou ler do verso 16 ao 21. Vamos ler com o entendimento que temos agora, que é o entendimento que diz que isso que está ali se refere ao povo eleito, que somos nós. E vamos entender isso como Deus falando conosco agora, porque o Novo Testamento está dizendo que todas essas promessas do Antigo se referem ao povo que somos nós. Esse é o grande entendimento. Olhe só que coisa bonita. Verso 16: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Você que sofreu, que passou por coisas incríveis, problemas seríssimos, o que diz o verso 18? Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a um povo meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Alguma semelhança? Voltemos para 1 de Pedro 2,9. O que é o povo meu escolhido? O povo que Deus forma para Ele mesmo. 1 de Pedro 2,9. Vocês são geração eleita, geração escolhida. Na lógica judaica, meus amados, existia também algo que é diferente na Bíblia, no mundo de hoje. O povo escolhido era o povo predestinado por Deus, o povo que Deus determinava. Quando Pedro vai dizer aqui, na Bíblia, o povo escolhido é aquele povo
que é determinado pela escolha, pela vontade de cada um de seguir, de crer e obedecer ao Senhor. Está disponível para todos. E como é que eu sei isso? Por que ele fala povo escolhido aqui, e o povo escolhido aqui em Pedro é diferente da ideia de povo escolhido do Antigo Testamento? Pela própria primeira carta de Pedro, quando ele se apresenta. Vamos abrir na primeira de Pedro, logo no comecinho, capítulo 1, versos 1 e 2. Pedro está se apresentando nessa própria carta que estamos lendo, e ele vai dizer como é esse tipo de escolha de que as Escrituras falam. Diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Não é escolhidos de acordo com a predestinação de Deus Pai. Escolhidos porque Deus, que mora fora do tempo, reside fora do tempo, já sabe quem quer ser da família dele. Ele tem o pré-conhecimento daquilo que nós livremente decidimos. Escolhidos pelo pré-conhecimento. Deus não fica escolhendo pessoas como a gente escolhe feijão quando está catando feijão, não. Esse fica, esse vai para o lixo. Esse que fica, esse outro vai para o lixo. Não é, Deus não age assim. Mas Deus sabe quem quer segui-lo, porque Ele vive fora do tempo. Então tem pré-conhecimento do futuro. As Escrituras também dizem o quê? Que somos sacerdócio real e nação santa. Sacerdócio real e nação santa. É isso que diz lá. Mas é interessante quando nós lemos o verso 5 da primeira de Pedro, no capítulo 2. Deixa aí. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Ótimo. Minha querida, bota agora no verso 5. É interessante que no verso 5 anteriormente, as Escrituras já se referem a gente como sacerdócio santo, né? Vocês também são utilizados como pedras vivas na edificação da casa espiritual para serem sacerdócio santo. Então, por que aqui no verso 9, Pedro, verso 9, por favor, por que Pedro não repete o termo, mas ele enfatiza um reino, ele enfatiza ele enfatiza o termo sacerdócio santo, sacerdócio real e nação santa. Por quê? Por que aqui ele diz, você é sacerdócio real, é nação santa? Aí as pessoas ficam, o que é isso? Abra aí no livro de Êxodo, no capítulo 19, verso 6. Olha as promessas do Senhor feitas no Pentateuco, no segundo livro de Moisés, que se realizam em Cristo para nós. Olha o que o livro de Êxodo diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que Pedro está dizendo, a história das Escrituras do povo de Deus encontra o seu ápice, o cume, o ponto mais alto na geração que vive em Jesus Cristo. Isso é muito profundo, pessoal, é alto nível demais, é alto nível demais. Ser reino, sacerdócio, é algo que é conquistado por Jesus Cristo, é algo a que todos na história do povo de Deus almejavam. Você veja, até em Apocalipse, João reitera isso. Se quiser, abra lá então, Apocalipse capítulo 1, versos 4 e 6, quando ele vai fazer o direcionamento da carta dele, diz assim: João, as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes. Para quê? Para servir a Deus e Pai, a seu Deus e Pai. Olhe só aqui que tem Apocalipse, mas tem lá em Pedro também.
nos constituiu reino e sacerdotes com um fim específico. Não é para você ficar sentado na cadeira com a coroa na sua cabeça, não. Eu sou rei, eu sou rainha. Isso é coisa de infantil. Existe um fim específico para isso. É para servir a seu Deus e Pai. Não para ser servido por seu Deus e Pai. O fim específico do nosso reinado, do nosso sacerdócio, é claro nas Escrituras. É para servir a Deus, servir ao Pai. Por isso que somos um povo eleito, um povo diferente, um povo real, um povo santo. Não é para o auto-enaltecimento, não. Não é um narcisismo gospel, não. É uma ferramenta, uma qualificação. São poderes que lhes são dados com fim específico de servir ao Senhor. É isso que diz em outros lugares. E também aqui na 1 de Pedro 2,9, como estamos lendo, vamos ler de novo. 1 de Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para quê? Vimos lá que é para servir a Deus Pai, mas como? Vamos ver aqui. Para anunciar as grandezas. Suas grandezas? São as suas grandezas? Não. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é algo belíssimo. As grandezas, aliás, em grego, essa palavra grandeza em grego é arete, que é uma palavra utilizada de maneira vasta pelos escritores clássicos, como virtude, para apresentar as grandezas, apresentar as virtudes de Deus. Inclusive a tradução Almeida traz virtude, tradução mais bem feita, traz virtude. Isso é algo muito bacana, pessoal. Isso é algo que tem que ser indissociável da nossa vida, essa missão. Nós somos aqueles que temos que anunciar as grandezas, as virtudes de Deus para que o mundo seja salvo. Qual é outra coisa que a gente tem que fazer aqui? Estão se envolvendo num projeto de salvação do mundo perdido, meus amados. O louvor, a adoração, a oração, o trabalho na manutenção de um prédio, você contribuir financeiramente com seus talentos, a comunhão, a pregação, a igreja de modo geral, são louvores a Deus. É você se colocar no papel para o que somos todos indistintamente chamados. Não existe aqui a metade que foi chamada para fazer isso, a outra metade não foi não, 90% foi, 10%, não. Se você é cristão, você tem um chamado. É o que eu sempre digo, às vezes a pessoa chega para mim e diz: pastor, eu não sei o meu chamado. Está falando com a pessoa certa, porque eu sei o seu chamado. Não existe, isso é fácil. Anunciar as maravilhas do Senhor, as virtudes do Senhor. O ID é um chamado para todo cristão. Isso não é outra coisa, isso é que é ser povo de Deus. Povo de Deus é isso, não é outra coisa não. O que diz a 1 de Pedro 2,10, o verso subsequente: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Se tem um privilégio, é ser povo de Deus. Olhe que isso daí, se há algo que a gente pode almejar na vida, se há algo que faz sentido nós dedicarmos nossa vida para isso, é sermos verdadeiramente povo de Deus. Isso foi Jesus que viabilizou isso para nós. Isso, todo mundo queria isso na antiguidade. Ser povo de Deus é a grande coisa. É em Cristo, mais uma vez, o cumprimento de uma promessa que está disponível para nós.
Mais uma vez o Novo Testamento, vamos para o livro de Oséias, capítulo 2, verso 23. Olha aqui o que o livro de Oséias diz: eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquele que chamei não amada. Essa parte aqui, ó. Olha o que Deus fará e olha o que Ele fez por meio de Jesus Cristo. Direi àquele chamado não meu povo. O que é que Ele dirá? Você é meu povo. E Ele dirá: tu és o meu Deus. Conseguir isso aqui é um presente que não podemos calcular o valor dele. Ter a possibilidade de olhar para o Senhor e o Senhor olhar para a gente e Ele dizer assim: você é o meu povo, e você olhar para Ele e dizer: e o Senhor é o meu Deus. Tem coisa maior do que essa? Tem coisa maior do que essa? Não tem. Povo de Deus, as pedras vivas agrupadas, a igreja do Senhor. É por isso, por sermos povo de Deus, é por isso que nós conseguimos, conforme eu disse em algum momento do culto passado, nós conseguimos fazer aqui na terra o que os anjos fazem no céu. É por isso, porque nós somos povo de Deus. Espera aí, se conseguimos fazer aqui na terra o que os anjos fazem no céu, então como é que pode isso? Não podemos. Se fazemos aqui na terra o que os anjos fazem no céu, é porque nós nos tornamos criaturas do céu. Nós nos tornamos criaturas do céu. Se somos do céu, quem somos aqui na terra? Se não somos mais provenientes deste mundo, somos agora criaturas do céu, que fazemos aqui na terra o que só os seres celestiais podem fazer. O que somos aqui na terra? Nada mais do que peregrinos, visitantes temporários. Estamos de passagem por esse mundo com um fim específico. Nossa missão é proveniente de outro lugar, meus amados. E é isso, essa verdade incrível que nós lemos lá no verso 11 da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, o outro verso, que as escrituras dizem assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, nós não somos daqui, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Que coisa incrível, né? Nós nascemos de novo, cremos, obedecemos ao Senhor, somos considerados nação santa, sacerdócio real, somos considerados geração eleita. Aí não mais nos sentimos daqui, nos sentimos de outro mundo. Estamos vivendo aqui e as escrituras dizem assim: por isso se abstenham daquilo que pode contaminá-lo com este mundo. Se abstenham daquilo. Há uma forma específica de vivermos aqui. É o que diz o verso 11, diz assim, ó: se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Temos que ter a percepção, a identidade, o conhecimento de nossa cidadania. Nós somos cidadãos do céu. É por isso que temos que entender que muitas coisas desse mundo vão destruir a nossa alma. Mais uma vez, meus queridos, relação de crença e obediência e santidade. Os desejos que destroem o nosso espírito. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 19 a 21, tem exemplos de obras que podem destruir. Vamos só dar uma passada rapidinha lá, Gálatas 5,19. Olha só, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, o 20, idolatria e feitiçaria. Feitiçaria é uma coisa horrível. Por exemplo, a pessoa não pode orar para que outro mude a vontade dela. Pastor, ore aí para fulano fazer isso, fazer aquilo. Eu não sou feiticeiro.
Eu não sou feiticeiro, eu não posso orar para mudar a vontade de Seu ninguém. Eu posso orar para que o Senhor coloque pessoas na frente dele, para que expliquem para ele. Posso orar para que coloque pessoas na frente dele, para que demonstrem, para que haja uma oportunidade da gente explicar o Evangelho. Até Deus respeita o livre-arbítrio. Aí você vê, né, o crescimento de tipo de religiões de feiticeiros, cujo propósito central é a oração para mudar a vontade do outro. Quem faz isso é feiticeiro. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mudaram isso, revogaram essa parte aqui do Evangelho. O Senado revogou, o Congresso revogou isso aqui. Não revogou. Se o estilo de vida, se a caracterização da vida for essas práticas, é uma desobediência que é um sintoma de uma fratura muito grave no sistema pessoal de crença em Jesus Cristo. Os que creem em Jesus Cristo geram obediência. Se há desobediência, isso é um sintoma, assim como o espirro é um sintoma da gripe, é um sintoma de que há algo errado na crença em Jesus Cristo. E se não há crença genuína em Jesus Cristo, não há herança do reino dos céus. Isso é muito duro, pastor. Mas não é o que está aí? Eu não estou duvidando que é duro, não. É o que está aí. Aí o povo diz, rapaz, o Deus do Novo Testamento é Deus, é paz e amor. Mas também vá saber como é. Vá saber como é. Isso quer dizer que nós não devemos ter contato com essas pessoas? Com as pessoas que fazem isso? Não vou agora. Você quer nem saber de você. É isso que as Escrituras dizem? Hein? Não. Elas dizem que nós devemos ter contato para influenciá-las e não para sermos influenciados. Já contei para vocês aqui a história do peixe, não já? Vou contar mais uma vez, porque pode ser que alguém não saiba. História do peixe. Negócio de influenciar e ser influenciado. É o homem que chegou, ele viu outra pessoa em frente do aquário. Aí outra pessoa fazia assim. Aí o peixe tchu no aquário. Aí a pessoa fazia assim. Aí o peixe tchu para o outro lado no aquário. Aí o cara ficou, rapaz, que coisa impressionante. Aí chegou para ele, amigo, como é que você consegue isso? Aí o rapaz respondeu, muito simples. Mente superior domina a mente inferior, que é o peixe, né? Aí então eu vou tentar. Não, pois não, fique tentando aí, daqui a pouco eu volto. Aí o cara que estava fazendo assim foi fazer não sei o quê, e o outro que estava impressionado ficou tentando, né? Quando voltou, o cara que estava tentando estava desse jeito na frente do aquário. Você não está no mundo, não é para ser influenciado pelas coisas erradas, não. Você está no mundo para influenciar o mundo. É por isso que não somos chamados para sermos apartados do mundo. Não. Somos chamados para estarmos no mundo, influenciando o mundo. Eu estou escrevendo mais um livro aí, estou até querendo botar isso na introdução. Porque Tásia, quando era pequena, a gente estava morando nos Estados Unidos, era uma neve, um frio horrível, e estava chegando, eu tinha marcado a data de voltar para o Brasil. Aí eu estava preocupado porque Tásia era pequenininha e não sabia nadar. E aqui tem muita praia, tem não sei o que. Aí lá ia eu, sei quantas vezes por semana, naquele frio tudinho, levar a Tásia para aula de natação lá na piscina lá. Ele tentava, a piscina era aquecida tudo, mas era uma coisa chata aí, voltar, não sei o que. Eu tinha duas opções. Ou eu passava por tudo isso e a ensinava a nadar, porque quando chegasse aqui ela ia para a praia, para qualquer canto, não tinha problema. Ou então eu vinha para cá e dizia assim, não entre no mar, não entre na piscina, não chegue perto do lago, não chegue perto de nada. Qual é o melhor? Ensinar a nadar. Assim o cristão. Você não vai jogar o cristão no mundo sem ensiná-lo a nadar.
Mas você tem que ensiná-lo a nadar para que ele vá e influencie o mundo, sobreviva no mundo. Então o cristianismo tem genuinamente que treinar as pessoas para que eles estejam no mundo influenciando o mundo. Então é isso que ocorre. Nosso objetivo aqui, porque você vê o verso 12, 1 de Pedro, vamos ler o último dos versos do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é 1 de Pedro 2,12. As escrituras dizem: vivam entre os pagãos. Pedro pega pesado, né? Diz assim: vivam entre os pagãos. Mas como? De maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção, no dia da intervenção de Deus. Meu amigo, se tinha um caba confiante aqui, era Pedro, né? Positivo era Pedro, né? Porque ele diz assim, né? Até os pagãos, ao verem a forma exemplar cristã da sua vida, um dia glorificarão a Deus. Está vendo? Para que a gente está fazendo aqui se não isso, né? O que está fazendo aqui se não isso? Nosso objetivo, segundo as Escrituras, é viver de forma que até os pagãos, ou seja, até a pessoa mais avessa que você conhecer aí a Cristo, até a pessoa que tinha mais raiva de Cristo, de crente de igreja, nós temos que conviver com essas pessoas no trabalho, em todos os lugares, de forma que até elas, ao verem o nosso comportamento, possam um dia glorificar a Deus. Quanto ao fato de se elas irão ou não observar a sua vida, nem se preocupe, porque irão, viu? Irão examinar minuciosamente, irão procurar por pequenas coisas, por inconsistências, por pequenas faltas. Você vai estar nos holofotes. Se eu tiver num bar aqui tomando um copo de guaraná, alguém vai passar e dizer: olha aí, nunca bebeu, está bebendo cerveja agora. Tudo. Procurar pequenos, as pessoas vão procurar pequenos detalhes. A sua vida vai ser escrutinada, investigada, sem foro privilegiado, sem nada. Vai ser investigada. Então é uma oportunidade de vivermos de forma reta, para que sejamos, às vezes, a única Bíblia que a pessoa vai ler. Já ouviram falar assim? Você, às vezes, é a única Bíblia que outra pessoa vai ler aqui na terra. Portanto, a necessidade não só da crença, mas da exteriorização perceptível desse sistema de crença, que é o comportamento, a obediência à palavra de Deus. Pedro, meus amados, ele diz que a vida de um cristão vai levar um pagão a glorificar a Deus. Isso é muito profundo, né? Isso é muito profundo. Portanto, não se engane. Se você é cristão, você é um missionário. Se você é cristão, você é um evangelista. E é isso. Concentrar esses dois sentidos, da crença e da obediência, com um propósito específico na vida, que enche a nossa experiência de sentido, que faz com que nós digamos assim: meu Deus, viver vale a pena. Se você fez Jesus de Nazaré Senhor e Salvador, se você fez de Jesus de Nazaré seu Senhor e Salvador, saiba, há um privilégio especial na sua vida. Você é geração eleita, você é sacerdócio real, mas tudo isso para um fim específico, para servir a Deus. E servir a Deus como? Trazendo cura e esperança para este mundo fragmentado. Assim como a lua cheia, meus amados, reflete a luz do sol e dissipa as trevas da meia-noite, a geração eleita é aquela que escolhe refletir a luz de Deus. E escolhe refletir a luz de Deus para dissipar as trevas do desespero, as trevas do terror, que são verdadeiramente encontradas na vida fora de Cristo.
Você é luz para as trevas. Tenha coragem para viver como tal. Às vezes o que falta é coragem. C.S. Lewis, que eu sempre cito aqui, ele dizia uma coisa interessante, né? A coragem não é apenas uma das virtudes. A coragem não é apenas uma virtude, mas a coragem é a forma de cada virtude no momento decisivo. Sem coragem não há virtude, porque toda virtude precisa da coragem no momento decisivo. Então tenha coragem para viver como luz nas trevas. E o pior que dizendo, né? Porque no cristianismo cada segundo é um momento decisivo. Por isso que devemos ter coragem a cada segundo. Então, meus amados, se você está na dúvida, decida mudar agora. Decida brilhar a luz de Cristo em todos os aspectos da sua vida. A igreja existe para lhe ajudar nisso. Basta você querer e saber se realmente você quer. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.